Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do verso 1 até o versículo 23. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o querem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedia em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento.
Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequeno como a grande, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo deve padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Irmãos, nós estamos no finzinho do estudo que iniciamos há algumas semanas sobre evangelismo. E tenho a cada domingo que trato desse assunto, sempre chamado a atenção dos irmãos para o fato de que a nossa abordagem do assunto não é acadêmica. Nós não estamos aqui produzindo nada de novo com relação a esse assunto. Na realidade, nós estamos tratando o assunto de uma maneira ou com um propósito absolutamente prático. Mas o fato de tratarmos de um assunto ou com propósitos práticos, isso não, de maneira nenhuma, significa ou pode significar que nós possamos tratar do assunto sem ser substanciado naquilo que a própria Escritura, que a própria Palavra de Deus nos ensina sobre o assunto. E é exatamente isso que, com a graça de Deus, nós temos procurado fazer. Temos procurado compreender à luz da Palavra de Deus o que é que nós devemos entender por evangelismo e como nós devemos e podemos desempenhar melhor essa nossa função, essa nossa atividade, esse privilégio, na realidade, que Deus nos deu como testemunhas da obra salvadora, redentora, que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Nos últimos domingos eu estive tratando o assunto de maneira prática e procurando ressaltar para os irmãos como nós podemos fazer isso, tanto individualmente como no contexto da igreja, de uma forma institucionalizada. E no domingo passado, já finalizando, eu pretendo apenas tratar do assunto mais um domingo, eu procurei um caso de estudo, vamos dizer assim, um exemplo bíblico de uma atividade evangelística. E considerei com os irmãos no domingo passado a pregação do apóstolo Paulo na sua atividade evangelística lá na cidade de Atenas, aonde ele anunciou o evangelho. E sugeri aos irmãos que a atividade evangelística de Paulo em Atenas, a mensagem dele, encerra várias lições que nós podemos aplicar nesse nosso contexto, com o propósito de sermos sal na terra, luz no mundo, comunicarmos o evangelho aos perdidos. Com base naquela passagem, sugeri aos irmãos que nós devemos reagir de modo apropriado, não podemos perder a nossa capacidade de nos indignarmos diante da idolatria, do erro, do engano e do pecado. Sugeri que nós devemos evangelizar procurando identificar e levar em consideração a mentalidade das pessoas para as quais nós estamos nos dirigindo. Lucas menciona que a atividade missionária ou evangelística do apóstolo Paulo em Atenas incluía grupos específicos como os judeus, pessoas religiosas, os gentios piedosos, os moralistas, os epicureus, que eram teologicamente ou doutrinariamente materialistas, ou, na melhor das hipóteses, deístas, ou seja, entendiam que se Deus havia criado o mundo, isso era irrelevante, porque ele era um Deus distante, não interagia, e, portanto, não devíamos satisfação a ele.
E no que diz respeito à ética, eram os defensores da ética do prazer. Vamos aproveitar esse mundo, que amanhã nós vamos morrer, não há nada a esperar após isso, e portanto o que nos interessa, o que nos importa é aproveitar o máximo possível os prazeres que esse mundo pode nos oferecer. E o apóstolo Paulo também se dirigiu aos estoicos, que no que diz respeito à religião eram panteístas, e o panteísmo voltou. As pessoas estão confundindo Deus com a natureza, com a criação, com cristais, com montanhas, com a própria natureza. E do ponto de vista ético, eram os disciplinados, pessoas altamente disciplinadas, autossuficientes. E quando o apóstolo Paulo teve a oportunidade em Atenas de se dirigir, de anunciar o Evangelho, ele levou em consideração a situação e a mentalidade desses vários grupos, e nós vemos na mensagem de Paulo, como eu procurei ressaltar no domingo retrasado, nós vemos como ele estava ali dialogando, interagindo e ao mesmo tempo confrontando essas ideias e esses pensamentos sustentados por esses vários grupos de pessoas aos quais ele estava ali se dirigindo na cidade de Atenas. Também sugeri aos irmãos, com base nesse capítulo 17 do livro de Atos, que devemos atrair a atenção das pessoas com as surpreendentes mensagens bíblicas. Às vezes o tempo passa, nós nos acostumamos com essas preciosas e surpreendentes verdades do Evangelho, de tal maneira que corremos o risco de perder a capacidade de perceber o quão surpreendentes são essas verdades reveladas na palavra do Senhor. As verdades acerca de Deus, da sua pessoa, da sua obra, do mundo, do homem e da sua condição, do seu estado, e de Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador, e acerca da obra que Ele veio e realizou para nós na sua vida, especialmente na sua morte na cruz. Sugeri ainda, com base naquilo que o apóstolo Paulo fez em Atenas, que nós devemos começar a partir do nível em que as pessoas se encontram. Os irmãos lembram que o apóstolo Paulo começou com aquele ponto de contato, o Deus desconhecido, e a partir daí, do que era comum e conhecido deles, ele então avançou. E lembre que o apóstolo Paulo, inclusive, citou autores das pessoas às quais eles estavam se dirigindo, poetas deles. E a partir dali, então, ele pôde continuar. Mas nós não devemos apenas começar no nível deles, e como estou sugerindo, devemos levar as pessoas adiante. Devemos corrigir os pensamentos errados, equivocados, as ideias não bíblicas que eles sustentam, com a própria palavra de Deus, com as verdades que Deus revela na sua palavra, até conduzi-los a Cristo, que é o nosso único Salvador e que deve ser sempre o centro da nossa mensagem, da nossa comunicação do Evangelho, porque não há outro mediador entre Deus e o homem, e não há outro meio de ninguém através do qual qualquer pessoa possa ser salva, a não ser através da obra redentora do Senhor Jesus. Sugeri também, com base no texto de capítulo 17 do livro de Atos, que nós devemos também confrontar as pessoas ao nosso derredor com a bondade e com a severidade de Deus. As pessoas, hoje em dia, querem apenas um Deus bonzinho, um Deus bondoso, um Deus Papai Noel, um Deus que faz a nossa vontade, um Deus que recompensa, que nos recompensa, mas esquecem da severidade de Deus, de que Deus é justo e que não tolera o pecado, e que um dia, através do seu Filho, Ele há de julgar vivos e mortos, e sentenciar a condenação e a morte eterna todos quantos não responderem positivamente à oferta de salvação graciosa pela obra, através da obra que Cristo realizou em nosso lugar na cruz. E sugeri também, finalmente, que nós devemos confiar a nossa atividade evangelística não às nossas capacidades, aos nossos dons, às nossas qualificações, mas ao Espírito Santo de Deus, que é o único que pode realmente tornar eficaz a nossa comunicação do Evangelho, seja informal,
seja formal, em um púlpito, através da pregação, no coração daqueles que são expostos à palavra de Deus, o anúncio da palavra de Deus, a comunicação do Evangelho. Só o Espírito Santo de Deus pode comunicar vida àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Só o Espírito Santo de Deus pode realmente fazer com que haja luz em corações que se encontram em trevas, de tal maneira que eles venham a perceber a glória de Deus na face do Cordeiro. E hoje, meus irmãos, eu quero tomar mais um caso de estudo. Meu propósito é ajudar os irmãos, auxiliar os irmãos e irmãs a desempenharem melhor essa atividade, que é, na realidade, um privilégio que Deus concedeu a nós, a sua igreja. Não concedeu a nenhuma outra instituição no mundo, não concedeu a governos, não concedeu a políticos, não concedeu a instituições de misericórdia, não concedeu ao Rotary, não concedeu a associações variadas, não concedeu a anjos, mas concedeu única e exclusivamente a nós, a sua igreja, de anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, comunicar o Evangelho, e, para usar uma expressão comumente usada na Bíblia e frequentemente usada no livro de Atos, testemunhar o Evangelho. E a passagem que eu li com os irmãos, o capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos, eu gostaria que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta nessa passagem bíblica, nós encontramos um excelente exemplo, modelo, de testemunho evangélico, por ninguém menos que o grande apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Quero sugerir aos irmãos que nesse capítulo 26 do livro de Atos, nós encontramos um modelo que pode muito bem ser seguido por nós, quando a soberana providência de Deus, nas nossas várias relações e funções, atividades, vocações, Deus nos dá a oportunidade de comunicar o Evangelho a outras pessoas. Aqui temos um exemplo, meus irmãos, excelente, a ser seguido por nós, muito prático. É dessa maneira que eu quero abordar essa passagem e extrair daqui algumas lições nesse sentido. Os irmãos e irmãs se encontram, conforme a providência de Deus tem conduzido a vida dos irmãos e das irmãs, em várias posições, em várias relações. Tenho chamado sempre a atenção dos irmãos para isso. Deus tem colocado os irmãos em uma determinada família, com determinados pais, ou mães, ou filhos, ou irmãos, ou primos, ou tios. Deus tem colocado os irmãos e irmãs em algumas atividades de trabalho, como profissionais liberais, como trabalhadores, como patrões, como empresários, como militares, como bancários, professores, enfim, várias atividades nas quais, de uma maneira ou de outra, nós nos relacionamos com as pessoas, um número menor ou um número maior de pessoas, dependendo da atividade na qual Deus nos tem colocado. Em atividades de estudo, especialmente os mais novos, se bem que hoje em dia nós nunca paramos de estudar, nem devemos parar de estudar, mas os mais novos estão sempre colocados na providência de Deus, em contato com aqueles colegas, ou com professores, com funcionários da escola, pessoas que Deus, na sua providência, tem colocado os irmãos e irmãs nas várias condições e relações. E uma das maneiras excelentes através da qual nós podemos comunicar o Evangelho, e Deus historicamente tem conduzido pessoas ao conhecimento do Evangelho e à salvação em Cristo,
e tem utilizado para converter a vida das pessoas é através do testemunho cristão. Eu não me refiro àquela prática tão comum no meio evangélico de vir à frente para dar testemunho. A pregação, muitas vezes nem ocorre a pregação do evangelho, é só uma série de testemunhos, e as pessoas às vezes chamam a atenção mais para si próprios do que para Cristo, e assim por diante. Eu me refiro ao testemunho cristão nessas relações e nessas vocações nas quais a soberana providência de Deus tem colocado os irmãos e irmãs. Não esqueçam que esse nosso estudo ele ocorre num contexto todo. Nós temos estudado esse assunto há várias semanas. Os irmãos devem lembrar que eu ressaltei que uma das coisas que nós precisamos fazer é zelar pelo nosso testemunho da nossa própria conduta entre essas pessoas nas quais a providência de Deus nos tem colocado. Os irmãos não devem esquecer que eu já ressaltei que nós precisamos orar por essas pessoas nas quais a soberana providência de Deus nos tem colocado em relação. Mas, fazendo isso, meus irmãos e irmãs, uma das maneiras excelentes, eu enfatizo, através das quais podemos comunicar o Evangelho a outras pessoas, é através do testemunho cristão. Isto é, simplesmente narrando da maneira mais verdadeira e natural possível a obra salvadora de Cristo na nossa própria vida, narrando o que Deus fez por nós. E essa é uma maneira interessantíssima, e talvez fizéssemos uma pesquisa entre nós, chegássemos à conclusão que um número considerável de pessoas, de uma maneira ou de outra, foi conduzida a Cristo como seu Salvador, através do testemunho pessoal de alguém, direta ou indiretamente. E uma das vantagens do testemunho cristão, como forma de comunicação do Evangelho, é que, num certo sentido, nós não estamos dizendo faça isso, ou faça aquilo, ou deixe de fazer isso, ou deixe de fazer aquilo. Mas nós estamos dizendo isso, dizendo o que Deus fez por nós e como Deus agiu na nossa própria vida. E, meus irmãos, é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz quando Deus deu a ele, dentro da sua soberana providência, na situação em que o apóstolo Paulo se encontrava, como prisioneiro, quando ele foi colocado diante do rei Agripa II. Os irmãos conhecem a história. Irmãos, nós estivemos há pouco tempo expondo o livro de Atos todo, desde o início até o fim. Passamos 2 anos fazendo isso. E não há muito tempo que nós concluímos esse estudo. E os irmãos devem lembrar como os últimos capítulos do livro de Atos tratam exatamente de como o apóstolo, Deus deu oportunidade ao apóstolo Paulo de testemunhar do Evangelho. Não esqueçam o início do livro de Atos dos Apóstolos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Portanto, o livro de Atos, num certo sentido, é um livro do testemunho. É um livro de como a igreja de Cristo testemunharia dele em Jerusalém e a partir daí na periferia, na Judéia e Samaria, e então seria levada pelo Espírito Santo de Deus e capacitada pelo Espírito Santo de Deus para testemunhar de Cristo até aos confins da terra. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez diante do rei Agripa. E esses capítulos finais, eles tratam de como Deus foi dando oportunidade de Paulo testemunhar para o comandante romano, para o povo em Jerusalém, para o governador romano Félix, e depois passou 2 anos preso, teve oportunidade de testemunhar para o governador romano que sucedeu Félix, que foi o governador Festo. E aqui Lucas registra aquela circunstância em que Festo não sabia o que fazer com o prisioneiro Paulo,
Ele sabia que se ele o inocentasse, ele iria ficar em má situação diante do povo judeu, que queria que Paulo fosse condenado, mas ao mesmo tempo ele não podia fazer isso em sã consciência, porque tinha o convencimento de que aquele homem não tinha feito nada que justificasse a morte dele, ou mesmo a prisão dele. E foi nessa circunstância que o rei Agripa chegou, foi visitar Festo, dar as boas-vindas ao novo governador romano, e então Festo aproveitou a oportunidade e pediu que Agripa ouvisse o que o apóstolo Paulo tinha a dizer, e ali pudesse então ajudar Festo sobre como ele deveria proceder naquela circunstância, naquela situação. E o que temos aqui no capítulo 26 do livro de Atos é exatamente o registro desse testemunho do apóstolo Paulo diante do rei, daquela comitiva toda ali, cheia de pompa, composta pelo rei Agripa, por Berenice e pelas pessoas, pelos oficiais superiores. Os irmãos têm a informação acerca da audiência do apóstolo Paulo no capítulo 5, no versículo 23, onde nós lemos que, de fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então ali se encontrou Paulo, prisioneiro. Essa era a circunstância em que a providência de Deus o havia colocado, e era nessa circunstância que ele deveria testemunhar do Evangelho, e não em outra possível circunstância. Esse é um grande problema nosso. Se eu tivesse nessa condição ou nessa circunstância, então eu teria a oportunidade de testemunhar o Evangelho. Então não, quando acontecer isso, eu vou testemunhar do Evangelho. Quando na realidade nós devemos fazer isso na circunstância em que a providência de Deus nos tem colocado, seja ela qual for, ainda que como prisioneiros, como Paulo se encontrava aqui. Circunstância muito mais adversa do que aquela em que a maioria de nós se encontra em qualquer momento da vida. E então, Paulo foi levado, colocado ali diante daquele auditório, e ali teve a oportunidade de fazer a sua defesa. E como eu ressaltei para os irmãos, quando nós estudamos esse texto, na exposição ao livro de Atos, a defesa dele se tornou muito mais um testemunho do que uma defesa. Na realidade, a palavra testemunho aparece nesse próprio texto, no versículo 16, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E no versículo 22, quando Paulo diz, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz. Ele tinha consciência, eu sou testemunha de Cristo. E aproveitava todas as oportunidades que Deus lhe concedia para testemunhar de Cristo. E ele frequentemente testemunhava de Cristo, oferecendo àqueles que quisessem ouvir o seu testemunho cristão. E meus irmãos, dessa maneira que muitas vezes nós podemos conduzir, levar o Evangelho às pessoas e assim conduzir as pessoas a Cristo. Isto é, com singeleza, com clareza, com sinceridade, explicar, relatar, narrar simplesmente aquilo que Deus fez por nós. E observem, irmãos, como é que o apóstolo Paulo faz isso. Vamos aprender com ele, aos pés de Paulo. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, nós vamos aprender aos pés de Paulo. Como evangelizar dando o nosso testemunho cristão. Um excelente professor. Eu não vou me deter muito em expor o texto em detalhes.
Não vou porque já fiz isso, não faz muito tempo, expondo o livro de Atos, como eu já mencionei. Inclusive, quem quiser relembrar, tem o DVD lá na livraria. E os irmãos podem até relembrar exatamente a mensagem sobre esse capítulo de número 26. Mas eu quero considerar o texto apenas chamando a atenção dessa questão, para essa questão, não é? Para tirarmos lições daqui, como no que diz respeito ao testemunho cristão. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo fez aqui. Quando ele foi chamado no dia seguinte foi levado diante dessa audiência, Agripa, Berenice e as demais pessoas que ali estavam, depois de uma pequena introdução nos versículos 1 até o versículo 3, aonde o apóstolo Paulo ressalta que considerava um privilégio ele se encontrar ali, diante daquela audiência de pessoas tão importantes, para poder fazer a defesa dele, que na realidade é um testemunho. Nós podemos entender que o apóstolo Paulo estava considerando um privilégio não apenas poder se defender. Aqueles que acompanharam o livro de Atos sabem muito bem que Paulo disse que ele estava pronto para ir a Jerusalém, não apenas para ser preso em Jerusalém, mas ele estava pronto para morrer em Jerusalém, desde que ele, através disso, ele pudesse desempenhar com fidelidade e consumar o seu ministério. Portanto, a preocupação dele não estava com a defesa dele ou com a situação dele, mas em realizar o seu ministério. Então podemos entender que na realidade Paulo estava considerando um privilégio, não tanto fazer a defesa dele, mas o privilégio que Deus deu para ele dar o testemunho diante daquelas pessoas. Agora, não diante de um comandante, não diante do sinédrio, não diante do povo de Jerusalém ou de alguns outros pagãos, mas diante de uma audiência composta do governador, do rei, das pessoas mais importantes na região, no mundo de então. E, portanto, ele considerou isso um enorme privilégio. E só o que ele pediu, no versículo 3, no final do versículo 3, é que a sua audiência, especialmente Agripa, a quem especialmente ele estava se dirigindo, o rei Agripa II, que ele tivesse paciência para ouvir. Não peço outra coisa, apenas que você tenha paciência para ouvir o meu relato, o meu testemunho. E era tudo que o apóstolo Paulo queria, nem precisava ele correr atrás. Deus proporcionou audiência ali para ele falar e suscitou as perguntas mesmo, e a condição e a circunstância para que ele pudesse responder e se dirigir. Irmão, lembram que várias vezes nesses estudos eu tenho feito referência à primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, onde nós lemos que devemos santificar a Cristo como Senhor em nossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Nós temos exatamente isso no livro de Atos dos Apóstolos. Aquelas pessoas estão pedindo a razão da esperança que há em Paulo. E tenho sugerido que na maioria das vezes nós nem precisamos ir atrás para anunciar o Evangelho. Se nós estivermos vivendo o Evangelho de maneira sincera, fiel, Deus nos dá a oportunidade. E as próprias pessoas nos darão a oportunidade de comunicar o Evangelho e explicar, como nós temos aqui, a razão da nossa esperança. E é interessante observar que em Atos, no capítulo 26, o tema geral de Paulo é a esperança. Observem o versículo 6 e o versículo 7 do livro de Atos. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa por Deus feita aos nossos pais. E no versículo 7, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dias, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos gentios. As pessoas
tendem, quando veem uma vida sinceramente vivida, à luz do Evangelho, aos pés de Cristo, as pessoas tendem a nos observar com estranheza, nossa maneira de viver, de nos comportar, de nos conduzir, diferente da deles, inclusive na maneira como nós reagimos às situações adversas da vida, como Paulo escreveu em outro lugar. Nós não nos entristecemos como outras pessoas que não têm esperança. E as pessoas tendem a, de uma maneira ou de outra, nessas circunstâncias, nos perguntar a razão da nossa esperança. O que nos faz ser como nós somos? O que nos faz ser diferente do que fomos outrora? O que nos faz proceder de maneira diferente daquelas que as pessoas procedem no meio das tribulações, das aflições? O que nos faz, como Pedro, cantar na prisão? Ou como Paulo, evangelizar nessas circunstâncias tão adversas? Qual a razão da nossa esperança? Isso significa, em outras palavras, dizer, em que nós sustentamos a nossa vida? Por que nós não agimos como as outras pessoas agem? Por que nós reagimos na vida, tanto na alegria como na tristeza, na provação, na privação, nos sofrimentos, na morte, de maneira radicalmente diferente daquela que as pessoas agem? E quando isso é verdade em nós, bom, quando não é verdade, não tem muito o que perguntar, não tem muito o que suscitar interesse. Se nós agimos e reagimos de maneira semelhante àquela que o mundo reage e age, provavelmente passaremos desapercebidos e dificilmente alguém pedirá a razão da nossa esperança em Cristo. Mas se não é assim, então nós seremos estranhos e as pessoas tenderão a querer saber por que nós somos assim, por que nos encontramos nessas circunstâncias, por que agimos dessa maneira. E devemos considerar isso um privilégio e termos essa oportunidade. E nesse momento só o que devemos querer mesmo é o que Paulo quis ali. Peço só que vocês me ouçam então com um pouquinho de atenção, para que eu possa explicar por que as coisas são assim, para que eu possa dar a razão da esperança que há em nós. O que foi que aconteceu? E aí é exatamente isso o que o apóstolo Paulo faz aqui. Observe, irmãos, como Paulo dá o seu testemunho. A partir do versículo 4 até o versículo 11, se os irmãos observarem bem, o que o apóstolo Paulo faz é exatamente explicar quem ele era antes. O que o apóstolo Paulo faz nesses versículos de 4 a 11 é exatamente oferecer ou proporcionar à sua audiência como era a sua vida antes que alguma coisa lhe acontecesse, que fez com que a sua vida mudasse totalmente. E que, na realidade, fez com que ele se encontrasse, como ele se encontrava agora, em prisão. Paulo, nesses versículos 4 a 11, ele apresenta as suas credenciais judaicas. Ele explica que ele era um fariseu conhecido, versos 4 e 5, os irmãos podem acompanhar. Explica que ele era um crente na promessa, versos 6 a 8, li agora há pouco os versos 6 e 7. E também que, na realidade, ele era um fariseu perseguidor ferrenho da Igreja de Cristo. Agora ele estava sendo julgado por ser um testemunha de Cristo e apóstolo de Cristo. Mas na realidade ele diz, nem sempre foi assim. Vocês não estão aqui diante de alguém que não conhecem. Vocês estão diante de alguém que vocês conhecem muito bem. Vocês sabem como era o meu procedimento outrora no judaísmo. Vocês sabem que eu pertencia à seita mais estrita da nossa religião, a seita farisaica. Ele era um fariseu.
vocês sabem que eu era um crente nas promessas dos nossos pais, e vocês sabem que eu me excedia ao ponto de ser um terrível perseguidor da igreja. Não me dava por satisfeito em persegui-los e lançar em cárcere aqui em Jerusalém a todos quantos seguissem esse Jesus de Nazaré, mas eu pedi autorização e consegui, comissionado, ia para outras cidades, aonde eu sabia que tinha cristãos ali adorando e servindo a Jesus, eu para lá ia com o propósito de prendê-los e lançá-los na prisão e, se possível, matá-los. Fiz muitos blasfemarem através da perseguição. E quando os matavam, como aconteceu com Estevão, lá estava eu aprovando aquilo que estava sendo feito e cooperando e ajudando na morte dele. E a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo narra a sua conversão, verso 12 até o versículo 18, o apóstolo Paulo narra o que aconteceu com ele, que resultou nessa transformação toda, de um perseguidor a perseguido, de um fariseu zeloso e perseguidor da igreja a um apóstolo, testemunha e promotor do evangelho, o que foi que aconteceu. E como Deus o converteu, transformou a sua vida e o comissionou para ser testemunha do evangelho, anunciar a Cristo, chamado que foi para abrir os olhos e converter as pessoas das trevas para a luz e da potestade do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, disse o Senhor Jesus. Paulo aqui está citando exatamente o que Jesus disse a ele naqueles encontros. Portanto, Paulo narra aqui exatamente aquilo que aconteceu, isto é, ele diz, olha, assim era eu, vocês me conhecem, sabem que eu era um perseguidor, era um fariseu zeloso, um crente nas promessas dos nossos pais, mas um dia, quando eu ia a Damasco, exatamente em perseguição da igreja, uma luz mais brilhante que o sol me apareceu. E então uma voz veio e perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo simplesmente narra aquilo que aconteceu quando o Senhor Jesus apareceu a ele e como ele foi chamado por Deus para ser ministro e testemunha. Ou, na linguagem do versículo 16, como ele foi constituído ministro e testemunha das coisas que ele viu e das coisas que ele viria ainda, das coisas que o Senhor Jesus revelaria a ele. E Paulo, então, simplesmente faz aqui narrar e contar o que aconteceu com ele. Quando, de maneira tão extraordinária, o Senhor Jesus apareceu e disse, olha, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é tu ficar resistindo à soberana vocação de Deus que te chamou e te elegeu para a salvação antes da fundação do mundo. Paulo dá a entender aqui que há algum tempo que, apesar dele estar ali perseguindo os crentes, ele estava fazendo isso com um conflito de consciência muito grande, porque na realidade ele fazia isso como que para apagar a sua própria consciência, que na realidade de alguma maneira estava já sugerindo que aquele Jesus a quem ele perseguia podia ser mesmo o Messias prometido, o Salvador de Israel, a razão da esperança dos seus pais, que ele professava crer. E a partir do versículo 19, irmãos, não vou me deter muito, como mencionei, porque já expusemos essa passagem não faz muito tempo. A partir do verso 19 até o versículo 23, de uma maneira sequencial histórica, o apóstolo Paulo narra agora o que aconteceu então após a sua conversão. Como ele era,
o que aconteceu com ele, e agora ele atualiza a sua situação. O que é que eu me tornei? O que é que eu tenho feito desde então? Qual tem sido a minha vocação? Como eu tenho procurado realizá-la? E as consequências da minha vocação. Ele fala aqui da sua pregação, ele fala aqui da sua perseguição, ele fala nesses versículos do livramento gracioso de Deus em meio às perseguições, e ele fala nesse versículo do seu testemunho que ele vinha dando a todos quantos ele podia dar, pequenos, grandes, qualquer tipo de pessoa, não interessa a classe social, a condição, sempre que possível, Paulo estava permanecendo até hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, diz ele, de novidade, a não ser aquilo que, na verdade, a própria Bíblia, as próprias Escrituras, Moisés e os profetas, na verdade, anunciavam que haveria de acontecer e simplesmente o povo de Israel não compreendia, não tinham olhos para entender a revelação bíblica do Antigo Testamento que se consumava em Jesus o Nazareno, o Messias que havia de vir, o Salvador, isto é, Cristo, e que Cristo deveria padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Meus irmãos, basta dessa pequena revisão dessa passagem para que os irmãos vejam o que é que o apóstolo Paulo fez. E eu quero atualizar isso para nós e sugerir que nós encontramos aqui, como tenho dito, esse modelo para nós. Quando os irmãos se encontrarem nas várias condições e circunstâncias, com colegas de trabalho, de estudos, vizinhos, e Deus deu oportunidade, e eles vendo a diferença, o testemunho, você orando por eles, e então eles começam a perceber a diferença, e de um modo ou de outro, nas várias circunstâncias da vida, boas ou ruins, e eles perceberem que você não se alegra exageradamente com as coisas da vida como os outros, assim como não se entristece desesperadamente com as coisas ruins da vida como os outros. Eles vão perceber a diferença. Eles vão perceber que a Copa do Mundo não é a coisa mais importante para a vida de vocês. Não é? Passar no vestibular é tão importante, mas não é a coisa mais importante da vida de vocês. Vocês não vão se alegrar desmedidamente com isso, em proporção e em relação a outras coisas mais essenciais da vida. Os prazeres, o lazer, que é bom em si, mas não é a coisa mais importante da vida. Eles vão ver que vocês vocês dão uma proporção diferente às alegrias e às boas circunstâncias da vida, assim como vocês não se entristecem de maneira desesperada, como se entristecem aqueles que não têm essa esperança acerca da qual o apóstolo Pedro fala e acerca da qual o apóstolo Paulo testemunha em Cristo, que modifica a nossa vida, nossos fundamentos, nossa mentalidade, nossa maneira de viver, nossos propósitos. Nós não vivemos como se a nossa vida se consumasse a isso aqui, porque se assim fosse, nós seríamos os mais tristes, as pessoas mais tristes do mundo. Porque se a nossa esperança se limita a essa vida, nós somos as pessoas mais sem sentido na vida. Mas louvado seja Deus, e graças a Deus por isso, a nossa esperança não se limita apenas a essa vida. A nossa vida não consiste em estudar, em trabalhar, em se formar, em ganhar dinheiro, em comprar carro, em construir casa, em passear, em viajar, em alcançar graus. A nossa vida não consiste nessas coisas. Elas são legítimas e necessárias na justa medida, à luz da eternidade. Mas a nossa vida não consiste apenas nisso. E as pessoas perceberão. E elas vêm. E quando elas perguntarem a razão da sua esperança, você pode dizer, dar o seu testemunho, como Paulo fez aqui. Pode fazer o quê? Primeiro, você pode dizer o que você era antes. Seja genuíno, quero ser prático. Seja genuíno, seja natural. Seja espontâneo, como Paulo foi aqui. Você pode dizer, olha, vocês me conhecem. Vocês sabem que eu fui outrora. Você pode dizer, é verdade que provavelmente
o exemplo de Paulo não é o nosso exemplo. Nós não somos fariseus zelosos, possivelmente, nem perseguidores do Evangelho. Dificilmente aconteceu conosco, certamente não aconteceu conosco, uma manifestação de Cristo tão extraordinária como aconteceu com o apóstolo Paulo na estrada de Damasco. E para a maioria de nós não foi constituído ministro do Evangelho. Alguns foram, eu fui, muitos não. Mas todos nós temos uma vida pregressa, conhecida até certo ponto dos que nos ouvem. Todos nós fomos objeto dessa transformação, não menos miraculosa do que a transformação que o apóstolo Paulo experimentou pelo Espírito Santo de Deus através da palavra de Cristo, registrada nas Escrituras, agora. E todos nós fomos chamados, sim, para ser testemunhas do Evangelho, e devemos continuar fazendo isso a pequenos e a grandes, na medida em que Deus nos dá oportunidade. Mas guardadas, portanto, as diferenças, ainda assim nós temos essa relação evidente, e esse texto se presta perfeitamente como exemplo para o nosso testemunho. Comece, portanto, considerando um privilégio, como Paulo considerou, poder dar o seu testemunho. Peça apenas um pouquinho de paciência, para que você possa narrar a sua história de salvação. E conte o que você era. Como eu disse, talvez você não tenha sido um perseguidor da igreja. Alguns são do Evangelho, detestam crentes. Cá para nós, hoje em dia, até que há razão para detestar muitos que se dizem crentes, né, e que têm um testemunho tão ruim e se dizem evangélicos. Por isso é bom explicar e colocar as coisas direitinho. Mas é possível que você tenha sido assim. Você possa dizer, olha, você sabe como eu detestava o Evangelho. E você sabe como eu não queria conversa com crente. E como eu me afastava deles, e se possível fosse, eu fazia alguma coisa para causar o dano deles, eu fazia. Mas pode ser que essa não tenha sido a sua circunstância. Pode ser que você tenha sido um moralista na sua vida pregressa. Aquela pessoa que queria viver certinho, direitinho, do tipo estoico que nós estivemos considerando aqui, a quem Paulo se dirigiu em Atenas. Disciplinado, ordeiro, organizado, com as suas obras que não passam de trapos de imundícia diante de Deus. E você pode dizer isso. Eu era um moralista. Eu tentava viver tudo direitinho, queria ser um padrão, mas na realidade Deus sabe a motivação do meu coração. Deus conhecia muito bem o que me motivava a viver assim, meu interesse próprio, e não como fruto da graça de Deus, da minha gratidão pela obra de Cristo por mim na cruz do Calvário. Pode ser que você tenha sido um lascivo, um pecador, daqueles que viviam em boate, enchendo a cara, bebendo, fazendo farra, ou até, quem sabe, envolvido com drogas, e com aquelas coisas todas que, de um modo geral, a sociedade, pelo menos algum tempo atrás, condenava, hoje já muito menos. E você pode dizer, eu era isso sim, como Agostinho fez no seu testemunho, na sua história da sua vida, e dizer como você era lascivo, como a sua busca, você tinha a busca desenfreada pelo prazer, um epicureu, ou como você era uma pessoa religiosa, vivia dentro do catolicismo, por exemplo, sempre indo para a igreja, quem sabe foi até coroinha, naquela época, e procurava sempre participar do culto e aquelas coisas todas. Você pode dizer exatamente aquilo que você era, sem exagerar em nada, sem procurar chamar atenção para você, mas para a condição, na realidade, lastimável em que você se encontrava. Fosse religioso, fosse moralista, fosse um lascivo, seja lá qual tenha sido a sua situação, você pode perfeitamente narrar a sua história e contar a sua história. Quando eu tenho que contar a minha, eu posso dizer que eu fui criado na igreja, mas que na realidade meu coração, longe de ser convertido, ia para a igreja por costume e por tradição, até que chegou um momento em que as coisas mudaram na minha vida. Mas eu posso dizer isso, que eu ia para a igreja, procurava progredir na vida,
seguia aquilo que, por tradição, meus pais me conduziam, como talvez muitos aqui, dos nossos jovens, dos filhos, dos membros da igreja, que vêm para a igreja, mas por um costume, mas por tradição, mas porque o seu pai vem, a sua mãe vem, mas não havia, na realidade, nada de transformação na minha vida e no meu coração. Por isso a minha conduta não condizia com a conduta de um crente. Era conduta ímpia. Bebia, fumava, ia para as festas e fazia tudo aquilo que o mundo gosta de fazer. Assim que eu tive a oportunidade de começar a fazer essas coisas, eu fui fazer aquilo que me agradava realmente, a minha natureza carnal e pecaminosa, porque ela não havia sido restaurada e transformada ainda. Mas você pode dizer como Paulo, e não parar aí, e dizer o que é que lhe aconteceu. E pode narrar que, por exemplo, conforme o caso, não na estrada de Damasco, nenhuma luz brilhante do céu lhe apareceu, mas como você foi convidado para ir à igreja. E você foi, na verdade, a pulso, nem queria ir, quem sabe, mas para ver se aquele crente enjoado deixar de me incomodar e me aperrear a vida, então eu fui para ver se me desvencilhava dele. E, no entanto, lá, chegando, ouvi verdades que eu não tinha ouvido ainda. E fui incomodado. E comecei, então, a ver aquilo que eu não via antes, que eu era pecador mesmo, indigno da graça de Deus. E que se eu morresse e fosse lançado no inferno, eu só poderia dizer que Deus é justo, porque pecador eu era e merecia a condenação e o inferno. E como você foi convencido disso, mas foi convencido também que Deus é gracioso e misericordioso, e que Ele propôs uma maneira de lhe resgatar disso em Cristo, através da obra redentora que Ele realizou na cruz do Calvário. E como então você saiu dali incomodado e foi para casa, e depois não teve sossego, e passou algum tempo considerando essas coisas, recalcitrando, quem sabe, contra esses aguilhões, porque não queria perder o tipo de vida que você vivia no pecado e já estava afeiçoado e gostava tanto dela e não queria abrir mão dela de maneira nenhuma. Pensava nas consequências, quem sabe, de abandonar aquela vida. Mas até que um dia você não pôde mais resistir. E então se dobrou diante de Deus e confiou a sua vida a Ele. E Deus então operou uma profunda mudança, uma profunda transformação no seu coração e chamou você para viver a vida agora, não mais oferecendo os seus membros como instrumento de injustiça e do pecado e de iniquidade, mas oferecendo os seus membros, sua vida, seus dons, suas mãos, sua cabeça, tudo que Deus lhe deu e lhe fez, como instrumento de justiça para a promoção do reino de Deus e para a glória do nome de Deus, nas vocações, nos dons que Deus lhe colocou. Você pode dizer isso. Como foi que aconteceu isso? Talvez não foi assim, talvez não tenha sido assim, através de um convite para ir à igreja. Pode ter sido através de uma enfermidade grave que você passou. E você diz, olha, então aconteceu isso comigo. Eu tive um acidente terrível e tive que ficar muito tempo parado no hospital. E então encontrei lá uma Bíblia. E aí comecei a ler essa Bíblia. E aí então essa obra toda transformadora, esse encontro pessoal com Cristo como meu Salvador, aconteceu pela obra do Espírito Santo através da palavra de Deus. Quem sabe foi você simplesmente lendo a Bíblia. De alguma maneira a Bíblia chegou às suas mãos, você começou a ler e então foi convencido do seu pecado. De uma maneira ou de outra, sempre terá sido mediante a palavra que o Espírito Santo operou essa transformação na sua vida. Todos nós temos esse tipo de mudança na nossa vida, se é que nós fomos de fato regenerados. Não significa que tem que ser uma mudança em termos de crise. Muitos de nós podem ter sido criados no Evangelho e podem ter procurado sempre viver de maneira agradável a Deus,
e podem dizer que, olha, aos poucos Deus foi transformando a minha vida. Eu realmente não sei dizer, foi isso, foi aquilo, foi naquele momento, foi naquele momento. Uma coisa eu posso dizer, eu não sou mais como eu era outrora. Ou uma coisa eu posso dizer, eu amo a Cristo como meu Salvador, porque Ele operou isso na minha vida, mediante o ensino contínuo e a pregação contínua e constante e frequente da palavra de Deus na igreja que eu frequento. E Deus foi sempre trabalhando no meu coração e mudando a minha vida. E você pode narrar isso às pessoas. Você pode simplesmente dizer o que foi que aconteceu, como foi que Deus operou no seu coração e na sua vida e fez de você nova criatura em Cristo Jesus. Eu posso dizer, e várias vezes tenho dito, o que Deus fez comigo. Quando eu me encontrava naquela situação em que eu me referi há pouco, não foi através de pregação do Evangelho que Deus mudou a minha vida. Até porque a igreja que eu frequentava não tinha pregação real e verdadeira do Evangelho. Mas foi mediante a leitura da Bíblia, na minha própria casa. Em um certo momento, Deus passou a me incomodar, dizendo, essa não é a vida que eu tenho proposto para você. Não é possível. Não foi para isso que eu lhe criei. E através da leitura da Bíblia, Deus foi me convencendo do meu pecado. Deus foi me convencendo da minha própria iniquidade. E me deixando absolutamente, totalmente insatisfeito com a minha vida. Uma vida profissional próspera, novo, andando muito bem no que diz respeito a isso, ganhando dinheiro, mas isso não satisfazia de maneira nenhuma o buraco, o vazio que estava no meu coração. E lendo a Bíblia, Deus me falava, não de maneira audível, mas pelo seu Espírito através da sua própria palavra, que essa não era a maneira de viver. E especialmente uma coisa eu lembro, ficou muito viva para mim. Eu sempre considerava que o meu pecado era a farra, o cigarro, a bebida, essas coisas todas que as pessoas lascivas praticam ainda hoje em dia. Mas na realidade, lendo a Bíblia, ficou evidente para mim que o meu maior pecado era o fato de Deus ter enviado seu Filho, ter morrido por mim na cruz, e eu não considerava isso. Isso foi o fator marcante para mim. O fato de Cristo ter morrido por mim e eu viver uma vida que não honrava, não glorificava o nome do meu Criador e o nome de Cristo que veio e morreu por mim na cruz do Calvário. E então você pode contar isso. Como foi que Deus operou? Certamente não foi da mesma maneira que Deus agiu comigo, mas se Deus mudou a sua vida, você tem a maneira, e você pode narrar para as pessoas. E outros que se encontram na mesma condição estarão confrontados com a realidade da obra transformadora de Deus na sua própria vida. E à medida que você narra como era o seu estado, você vai revelando a real situação da natureza humana, do ser humano, de pecado, de condenação, de miséria, de dependência de Deus. E quando você narra o que Deus fez com você, como Paulo narrou aqui no seu testemunho, você estará também narrando o que Deus faz pelas pessoas. Poderá citar passagens bíblicas que mostram como de fato Deus opera e transforma e muda a nossa vida através da obra de Cristo na cruz. E finalmente você pode narrar no que você se transformou. Eu chego a sugerir que se o nosso testemunho é só passado, se ele não passa da narrativa da nossa vida pregressa e da nossa conversão, e nós não podemos mais dizer o que Deus está fazendo por nós, talvez nós devamos considerar um pouco a realidade dessa conversão. Se nossa história de salvação terminou muito tempo no passado e não continua hoje, talvez ela não será eficaz. Possivelmente ela não será eficaz. Paulo não faz assim. Vejam que ele, no testemunho dele, continua: até o dia de hoje
eu continuo. O resultado da obra redentora, daquilo que me aconteceu na estrada de Damasco, continua a realidade na minha vida. Eu continuo dando testemunhos a pequenos e grandes daquilo que Deus fez por mim. E você pode narrar o que aconteceu depois, como Deus transformou a sua vida, como Deus lhe chamou, como Deus mudou e como a partir daí você começou a viver diferente. Como Deus conduziu a sua vida por um caminho com motivações, com propósitos diferentes daquele que você vivia antes. Você pode mencionar a sua própria vocação em Cristo, que pode não ser o ministério da pregação, mas certamente é uma vocação. E como você então, a partir daí, começou a usar a sua vida e dirigir a sua vida, não para satisfação própria, não apenas para realização pessoal, não apenas para acumular riquezas, não apenas para gratificar a carne, não apenas para impressionar os outros com seu moralismo, mas como você passou a viver com o intuito, a motivação sincera de agradar ao seu Criador, para a honra dele, para a glória dele. E como aproveitou as oportunidades para a sua edificação, para a glória de Deus, para a promoção do reino de Deus, dando testemunho de Cristo nas circunstâncias, nas condições em que a soberana graça de Deus colocou você, para que outros tenham seus olhos abertos, sejam convertidos das trevas para a luz, das potestades de Satanás para Deus, a fim de que, como nós também, recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Uma palavra resume a narrativa de Paulo desse período não pré-cristão, anterior, não da conversão em si, mas posterior, atual, da sua vida. Obediência. Ele diz, não fui desobediente à visão celestial. E passou a obedecer à vontade de Deus e a viver para a glória dele e para a honra dele, à luz da própria palavra de Deus, das Escrituras, e dando testemunho a quem Deus colocava diante dele, pequenos ou grandes, da obra redentora de Cristo na sua própria vida, pela palavra, não falando, nem testemunhando, nem ensinando, nada que a Bíblia não ensine, nenhuma novidade, nada que os profetas e Moisés não tenham, na verdade, ensinado, e centralizando o seu testemunho, como o apóstolo Paulo faz aqui, em Cristo Jesus. Isto é, que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Meus irmãos, sugiro, portanto, que temos aqui um excelente modelo de testemunho cristão. E através deste modelo, narrando, primeiro, como nós éramos, como era a nossa vida sem Cristo. Depois, o que aconteceu conosco? Como Deus, mediante a sua palavra e o seu Espírito, nas várias circunstâncias, que serão diferentes para cada um, nos levou ao conhecimento salvífico do Evangelho. E terceiro, como a nossa vida mudou e como nós passamos a agir, no caso do apóstolo Paulo, não mais como um perseguidor fanático, mas como um testemunha de Cristo, anunciando e testemunhando de Cristo a todos quantos lhe davam oportunidade. No nosso caso, não como um apóstolo, na maioria das vezes não como ministros do Evangelho, mas sempre como testemunhas da obra redentora de Cristo na cruz, e como isso mudou e transformou a nossa vida, e em que isso mudou e transformou a nossa vida, e em que isso nos fez. O resultado, meus irmãos, quanto ao resultado, isso não nos compete. Na realidade, o testemunho de Paulo não teve resultado positivo aqui. Quando Paulo estava ainda ali falando, Festo, o governador romano, interrompeu, dizendo, Paulo, tu estás louco? As muitas letras te fazem delirar. E quem sabe as pessoas não vão dizer assim de você também. Você está louco? Isso é fanatismo? Isso não tem nada a ver com a realidade?
isso não aconteceu de fato, ou alguma coisa assim. Isso não nos compete, o problema é de Festo com Deus. O nosso é de dar o nosso testemunho fiel. Ou pode ser que aconteça, em termos de resultado, o que aconteceu com o próprio rei Agripa, que, confrontado com o testemunho de Paulo, Agripa disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Provavelmente uma linguagem irônica. Não foi por pouco, não. Provavelmente aquele homem estava muito longe de ser transformado em Cristo, através do testemunho de Paulo. Mas isso não nos interessa, isso não nos importa, num certo sentido. Como disse o apóstolo Paulo, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto nessas cadeias, é claro, não quero que vocês fiquem presos, como eu estou aqui, mas fossem transformados de fariseu perseguidor, ou qualquer que fosse a condição pregressa, em um homem regenerado, transformado, que agora procurava viver, não para a sua satisfação própria, mas para a honra e para a glória do seu Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que a nossa confiança esteja não em nós, esteja no Espírito Santo de Deus. No que diz respeito ao nosso testemunho, ocorre a mesma coisa que acontece na pregação do Evangelho. Nós temos uma promessa, e a promessa que nós vemos cumprida aqui no testemunho de Paulo. Quando nós lemos esse testemunho dele, nós pensamos, eu pelo menos sou levado a pensar assim: já pensou? Aquele prisioneiro judeu, possivelmente baixinho, aparência desprezível, ele mesmo diz, no meio daquela audiência pomposa, como Lucas registra, governador, rei, autoridades, pessoas importantes da cidade, e o homem fala do jeito que ele falou aqui. Você pode pensar: poxa, mas será que eu vou conseguir dar meu testemunho e vou me expressar e vou poder dizer mais ou menos de maneira eficaz, narrar aquilo que aconteceu comigo? E é bom encerrar lembrando da promessa que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos em Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 11, quando ele diz assim: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo de Deus. E essa é uma realidade. Quem faz, na realidade, essa obra é o Espírito Santo de Deus. O pregador estuda, labuta, ora, mas só o Espírito Santo pode realmente realizar essa obra no coração. E assim também será através do nosso testemunho. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos dê graça nesse sentido, e com esses exemplos do apóstolo Paulo, os irmãos possam, sinceramente, desempenhar o seu papel como sal na terra e luz no mundo, como coluna e baluarte da verdade, através do testemunho cristão, alicerçado na palavra, focalizando Cristo como único e suficiente Salvador e mediador, que transformou a nossa vida e pode transformar a vida daqueles que nos ouvem também.